E voltamos. O secretário municipal do Desenvolvimento Econômico da capital, Ricardo Barros, deixou o governo por discordar do prefeito Marquesan Júnior, que pretende aumentar os impostos sobre imóveis. Como a Câmara de Vereadores está discutindo esse assunto, recebemos hoje 2 parlamentares para analisá-lo. O vereador Walter Nagelston, do PMDB, e o vereador Dr. Thiago Duarte, do Democratas. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode participar também pelo WhatsApp, além do Facebook, aí, que já tem grande participação. 98451-6352. Envia sua pergunta, o seu comentário, que traremos aos debatedores. Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes e o Barros, né? Como está sendo noticiado na imprensa. Ele é vereador, reassumiu o seu mandato, reassume o seu mandato na Câmara de Vereadores. Esse nome é o mais utilizado, realmente, né? Mas a produção pede para eu salientar aqui, não podemos deixar de dizer que a produção convidou outros vereadores para fazerem um contraponto a essa questão, um contraponto a esse projeto. E alguns parlamentares não aceitaram o convite da produção para comparecer ao programa. E como também não há nenhum representante da prefeitura aqui, eu inicio esse bloco apenas falando a posição da prefeitura. Na verdade, o secretário municipal da Fazenda, né, Leonardo Busato, que afirmou que Porto Alegre é a única capital brasileira que não atualizou o valor dos imóveis, que serve de base de cálculo para o tributo desde o começo dos anos 90. Então, eles dizem que já não é tocado há mais de 2 décadas, né, nessa questão tributária aí. Então, o município quer reajustar a planta de valores dos imóveis, sobre a qual se calcula o IPTU, com essa justificativa de que a última atualização ocorreu há 25 anos. Então, eu já trago, então, esse posicionamento para os vereadores comentarem. Pode ser verdade, doutor Thiago, me desculpe, isto que está sendo dito. Agora, eu reitero o meu ponto. Existem questões anteriores a isso. Está sendo visto só do ponto de vista fazendário e da arrecadação. Na verdade, o que está sendo proposto aqui, ele aumenta, em termos gerais, entre 30% e 50% o IPTU de praticamente todo o porto-alegrense. Ele aumenta a arrecadação da prefeitura, especificamente nesse tributo no IPTU, em 50%. Hoje gira em torno de 450 milhões a arrecadação ano da prefeitura com o IPTU e iria para algo em torno de 650 milhões, alguma coisa assim, variando 650 a 670. Aumenta 50%, portanto é um aumento sim. Algumas faixas ficam isentas e é verdade, quando diz o secretário Busato e o prefeito Marquesan, que realmente nós temos injustiças tributárias na cidade. Nós temos regiões que foram valorizadas ao longo desses últimos 30 anos, bairros novos que nasceram, pessoas que estão morando muito próximas uma das outras e com uma disparidade muito grande entre o IPTU de uma e o IPTU de outra. Algumas, de fato, como diz ali na exposição de motivos, pagam um IPTU muito pequeno, irrisório, inclusive, algumas sim. Mas o fato é que, passando a régua nisso, para todas as pessoas, de um modo geral, acresce entre 30% e 50%. E eu volto a insistir, só para concluir, doutor Thiago, esse ponto, que acho que existiam temas de casa anteriores a esse a serem feitos pela prefeitura. E disse isso ao prefeito desde o final de novembro do ano passado, quando me dispus a ajudá-lo nesse sentido, não pleiteando nada. Hoje eu sou vice-presidente da Câmara, nós temos um acordo, provavelmente serei o presidente no ano que vem, não me interessava ir para o governo, mas senão emprestar a ele um pouco dessa experiência no urbanismo, identificando que a cidade veio se desfacelando no seu planejamento urbano nesses últimos 30 anos e que era preciso retomar essa questão. Se fosse retomado o planejamento urbano, a questão desse planejamento e da própria construção civil garantiria, através dos leilões de índices construtivos, uma receita quiçá superior a essa que o município está projetando nesse momento. E nós teríamos mais tempo com a população de Porto Alegre ao longo do ano de 2018, quem sabe no primeiro semestre de 2019, com tempo, com vagar, mostrando essas injustiças, para poder, se fosse o caso, se avançar e reparar essas injustiças. Agora, aprovar isso em 15 dias na Câmara de Vereadores, porque tem que se respeitar o princípio da anualidade que vale para impostos e para tributos, e mais outro interregno que a lei determina, portanto, até o final do mês de setembro isso tinha que estar aprovado. Eu, ainda mais com a audiência pública convocada agora por nós lá na Câmara de Vereadores. Até 29 de setembro. Eu não vejo margem e vejo que, infelizmente, além desse, os outros 4 projetos
o governo está se perdendo, nós queríamos ajudar, se perdendo em conflitos, vai passar o ano todo de 2017 e não vai conseguir avançar em muita coisa ou praticamente quase nada. É que a discussão está marcada para o dia 14 de setembro, no caso, né, às 7 da noite, no plenário Otávio Rocha na Câmara, e para entrar em vigor, então, a partir do ano que vem, ela precisa ser aprovada pelos vereadores e esse projeto tem que ser sancionado, no caso, aí até 29 de setembro. Vereador. Uma coisa que eu quero sublinhar aqui, o Walter comentou sobre isso, é que não é o momento de fazer isso. Não é o momento. Não é o momento. Assim como o Estado brasileiro passa por uma crise financeira, as pessoas passam por uma crise financeira tão ou maior até do que o Estado passa. Então não é o momento de fazer isso. A segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte, e quero dizer em alto e bom tom aqui para os técnicos da Prefeitura, é aumento de impostos, sim. E este governo municipal, essa gestão, se elegeu na tônica de não aumentar impostos. A terceira questão que eu acho que é importante dizer é que dizer que não vai aumentar o IPTU sim, de 30% a 50%. Está claro. Não adianta enganar as pessoas ou querer usar outra roupagem para uma coisa que é concreta e que nós estamos vendo no projeto, que vai aumentar impostos sim. Então, eu queria pensar algumas coisas aqui do projeto, e o Walter pode ir me aparteando, no artigo 9º, para ser bem técnico, para não gerar nenhum conflito, não é nada pessoal. A gente, quando faz crítica na Câmara, eu observo às vezes nas redes sociais, dizendo, o prefeito briga com os vereadores, ou entra em litígio com os vereadores. Nós não tratamos as coisas na pessoalidade, nós tratamos com as ideias. No artigo 9º, fala assim, os preços do metro quadrado do terreno e de cada tipo de construção, bem como as definições destes, serão fixados, depois do projeto, anualmente por decreto executivo. Ou seja, isso é um cheque em branco que a Câmara passa para o Executivo para anualmente aumentar o IPTU em Porto Alegre. Isso as pessoas têm que saber. Arbitrar o valor dos imóveis, reajustar, subir a alíquota se quiser. Walter, o outro artigo aqui, o artigo 6º, parágrafo 1º, que fala na possibilidade de redução do IPTU. Algumas pessoas que o valor venal do imóvel hoje em dia está degradado, então poderiam pleitear a redução. É uma condição inalcançável. Não tem como preencher o cidadão, preencher todos esses requisitos para poder diminuir. Então, isso é uma ilusão. Isso aqui não vai acontecer. Tiago, só me permite, o Tiago falou uma coisa no primeiro bloco, eu acho que é importante, talvez até as pessoas pudessem nos ajudar, a sociedade. Eu acho que, e por isso que eu pedi mais tempo ao governo para isso, que eu acho que a discussão é atabalhoada, precipitada, no ano que vem pudesse ser bem melhor, um app que nós pudéssemos ter, um aplicativo, que as pessoas pudessem simular a questão do seu imóvel e ver quanto é que vai ficar, para saber se de fato vai ter redução, se vai ter o aumento e de quanto é que vai ser esse aumento, era uma coisa ideal de poder se construir. E se ia lá no site da Prefeitura, fazia lá essa simulação, quem sabe alguém pode ajudar, e nos ajudar e fazer isso. Agora, de novo, é isso, em linhas gerais vai aumentar entre 30% e 50% para cada porto-alegrense. E as pessoas que estão na faixa de isenção, o Tiago vai mostrar para vocês quem é que está na faixa de isenção. Bom, aí fala a faixa de isenção. Aposentados, eu também concordo integralmente, é fundamental pelo princípio da transparência, como primeira etapa antes do projeto, né, antes de se ter uma possibilidade de simulação. Bom, a faixa de isenção que o Walter colocou, aposentados, inativos, pensionistas, titulares de previdência oficial de caráter permanente, cuja renda familiar seja igual ou inferior a 3 salários mínimos. Ou seja, renda familiar de 3 salários mínimos. Quem tiver acima disso, ou seja, se o esposo ganhar 2 salários mínimos de aposentadoria e a sua esposa ganhar outros 2, já não entra na faixa de isenção.
Então, olha, realmente assim, não há possibilidade de se avançar nisso. O artigo 16, o Poder Executivo instituirá um programa de colaboração facultativa ao cidadão de natureza não tributária, cujos recursos captados serão empregados em obras e serviços específicos, a serem regulamentados, a serem definidos pelo Executivo por decreto. Mais uma vez, vai se criar um fundo a partir disso, para que o Executivo possa decidir aonde vai aplicar ou de que forma vai gerir por decreto. Esse é um instrumento urbanístico, e aí mais uma deturpação, com todo respeito aos técnicos da Fazenda. Eu até quero agradecer o secretário Busato. Ele pediu uma reunião com a nossa bancada do PMDB. Nós temos uma bancada de 5 vereadores na Câmara, é a bancada mais numerosa da Câmara de Vereadores, é o vereador Sequinha, a vereadora Comandante Nádia, o vereador Caruso, o vereador Mendes Ribeiro e eu. Fomos à reunião com ele, ele nos apresentou. Portanto, sobre esse aspecto, nós temos que agradecer, mas de fato nós achamos precipitado, porque ele nos apresentou algo que já estava pronto, né? E que foi construído nesses moldes. Criar esse fundo, nós temos no plano diretor a questão do solo criado, para que o cidadão saiba o seguinte: o que é o solo criado? O doutor Tiago tem um terreno. Esse terreno dele, o plano diretor define que o índice construtivo é 1,2. Ou seja, se ele tem 1.000 metros, ele pode construir nesse terreno 1.200 metros, até 1.200. Para ele, além desses 1.200, por exemplo, no limite de altura, se o bairro definir que ali ele quer construir um prédio e esse prédio tiver 24 metros, ele vai construir talvez 10.000 metros. Se ele tem direito a comprar até 1.200, ele tem que comprar os outros 8.200, né? É isso. Metros ele tem que comprar do município. Aí isso tem uma tabela. O cidadão vai lá e compra isso que se chama solo criado. Esse valor do solo criado, ele vai para um fundo. Esse fundo, ele é, por lei, destinado a 80% para a habitação popular e 20% para a estruturação urbana. Eu até acho que isso está errado e que tinha que ser mudado. Tinha que ser 50-50, porque esse dinheiro tinha que ir metade para creche, para praças, para arruamento, para infraestrutura urbana, para postos de saúde, e a outra metade para fazer habitação popular, porque a cidade não é só feita. Só que não é feito em Porto Alegre hoje nem uma coisa nem outra. Então nós não temos recursos para habitação popular. O que acontece com isso? Um grande déficit habitacional e o problema da gentrificação, que é a expulsão das pessoas mais carentes para a periferia da cidade. Isso se resolve como? Com ferramentas urbanísticas, não com ferramentas arrecadatórias, que simplesmente têm o condão de aprofundar mais ainda a questão da desigualdade, de tirar mais dinheiro do mercado, de fazer com que recircule menos dinheiro dentro da economia e da máquina, no varejo, na questão terciária, nos serviços e em tudo mais. Então, é o remédio que é dado para matar o paciente. E está errado nesse aspecto. Por isso que eu insisto que era uma discussão, nós somos vereadores aqui, que em tese poderíamos estar alinhados com o governo. Éramos para estar, inclusive do ponto de vista ideológico. Nós achamos que na questão dos servidores, por exemplo, há que ter meritocracia, o servidor tem que ter o desempenho medido, o cidadão tem que estar muito mais contente com a contraprestação que recebe. Nós achamos na questão do transporte coletivo que 36% de gratuidade era muito, mas não queríamos mexer na segunda passagem gratuita. E o governo tem feito todas essas questões e agora esta última do IPTU, que na verdade atinge a todo mundo de Porto Alegre, aos 1,5 milhão de habitantes porto-alegrenses, né? Com uma discussão de 45 dias para aprovar alguma coisa que o próprio governo diz há 27 anos não era reajustada. Pois bem, se há 27 anos não é revista essa questão, não se pode esperar um ano a mais? Não se pode desenvolver essas outras ferramentas urbanísticas? Não se pode ter mais discussão? Só um instantinho, eu peço licença novamente aos senhores, porque nós vamos novamente ao intervalo. Na volta teremos aí as perguntas dos telespectadores, que já são muitas, e ainda comentários aqui dos debatedores, como por exemplo, como é que ficam os estádios da dupla Grenal, entre outras instituições importantíssimas na capital. Nós já voltamos.